Oi, oi, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tarefa que não é tão fácil para a maioria das pessoas, que é falar em público. Na verdade, esse vídeo inclusive foi uma sugestão da Ana Cavassa. Aninha, beijo, obrigada pela sugestão. E, inclusive vocês que tiverem sugestões também, vocês podem colocar, podem escrever ali embaixo nas mensagens ou pode mandar um e-mail para mim, cacaumorais.psi@gmail.com, que eu vou estar lendo, né, a sua sugestão e fazer um vídeo conforme aquilo que você sugeriu, aquilo que você tem dúvida, certo? Bom, então, como eu disse, né, o assunto de hoje é sobre falar em público. Acredito que se você entrou nesse vídeo é porque você tem interesse nesse assunto, seja porque você tem essa dificuldade ou porque alguém que você conhece, talvez um filho, um irmão. E se esse é o seu caso, hoje você vai saber por que isso acontece e como melhorar a habilidade de falar em público. Então, vem comigo. Em primeiro lugar, vamos analisar o processo mental que acontece quando a pessoa precisa fazer uma apresentação em público. Normalmente, ela pensa o seguinte: as pessoas vão estar me olhando, eu estou sendo avaliado, as pessoas vão ver que eu estou nervosa, se eu gaguejar, as pessoas vão pensar que eu não sei de nada, e se eu esquecer alguma coisa, elas vão pensar que eu sou burra. E por causa desses pensamentos, muitas pessoas acabam experimentando muitas reações físicas, como por exemplo, sudorese nas mãos, queimação no rosto, na face, nas orelhas, respiração ofegante, taquicardia, ou seja, né, batimentos cardíacos acelerados. Muitas vezes elas começam a tremer as mãos ou as pernas, ou às vezes até mesmo uma tremedeira interna. Em outros casos, a boca seca, a pessoa tem uma sensação de que vai desmaiar, ou que quer vomitar, ou mesmo que quer ir no banheiro. Então são várias sensações que ela pode desenvolver por causa desses pensamentos que ela estava tendo. Normalmente, esses pensamentos são disparados por causa do medo. O medo de fazer alguma coisa errada, o medo de ser ridicularizado, o medo de cometer um erro. Então, tudo está muito ligado ao medo, né? A esse olhar do outro que me afronta, que me amedronta. Então, as pessoas, quando têm medo de serem avaliadas por N razões, elas acabam fazendo com que o próprio organismo delas dispare essa sensação de que algo terrível está para acontecer. Isso é o que nós chamamos de ansiedade. Por isso que a pessoa ela começa a experimentar todas essas sensações que eu descrevi, né, de um nervosismo, de uma ansiedade. Então, tudo isso é provocado por causa do medo de pensamentos que ela começa a alimentar. E normalmente esses pensamentos são negativistas, são pensamentos de fracasso, são pensamentos de derrota, são pensamentos de que não vai dar certo, são pensamentos, como a gente costuma dizer, de catastrofização. Normalmente a pessoa vê as coisas como algo negativo que está por vir, como situações catastróficas, que vai ser um desastre na vida dela, aquela apresentação que ela vai fazer, que isso a vai envergonhar mais ainda. Então, diante deste medo, o organismo dá uma resposta, né, que é a ansiedade. Quando a pessoa começa a ter um medo exagerado, o organismo ele começa a emitir um alerta, né? É como se você estivesse em perigo. Então, quando você tem essas reações físicas, não se preocupe, é apenas o seu corpo que está reagindo diante de uma situação que te assusta, porque aquela situação, o seu cérebro não sabe discernir se aquilo realmente é perigoso ou não, mas ele entende que é perigoso e ele entende que você está em perigo, e se você está em perigo, automaticamente ele vai condicionar todo o seu corpo para que você possa dar uma resposta adequada, que normalmente através dessas sensações que você tem, que depois eu posso explicar num vídeo sobre ansiedade, que é a mesma reação que se tem, pânico também, são reações corporais para te ajudar e não para te prejudicar. Mas muitas vezes, como as sensações são
diferentes, né, de situações normais, muitas vezes as pessoas ficam com medo dessas reações físicas que estão tendo e acha que isso é perigoso, acha que pode ter um ataque de pânico, enfim. Mas tudo isso é justamente porque o organismo ele está se preparando para lutar ou fugir diante de uma ameaça. Mas na verdade não existe uma ameaça real, né? Mas o seu cérebro ele entende que sim. E aí você pode estar se perguntando, mas de onde vem esse medo de falar em público, já que isso não é realmente uma situação perigosa, não é uma situação que vai me trazer nenhum perigo, nenhum risco de vida. Por que então? Bom, na verdade, muitas pessoas sofrem algum tipo de trauma, principalmente durante a infância e a adolescência, que fazem com que elas desenvolvam essa dificuldade de falar em público, né? Talvez dentro da própria casa, o pai ou a mãe ridicularizou por falar alguma coisa, e coincidentemente tinham outras pessoas perto, então já cria um certo trauma da pessoa falar diante de outras pessoas, ou mesmo na escola a pessoa sofreu um bullying, ou algumas crianças, por causa da imaturidade que é normal nessa fase, riram por causa de alguma coisa que a pessoa falou errado, enfim, isso pode ser algum trauma que a pessoa traz da infância ou mesmo também da adolescência. Essa dificuldade de falar em público, ela pode também estar relacionada ao transtorno de ansiedade social, ou seja, a pessoa pode ter uma fobia de falar em público, que é a glossofobia. Então, nesse caso, já precisaria de tratamento terapêutico e talvez, dependendo do grau, um tratamento psiquiátrico com medicação, para que a medicação possa ajudar o paciente a diminuir os níveis de ansiedade. Um outro ponto que é muito importante mencionar, e talvez seja uma das maiores causas da dificuldade das pessoas falarem em público, é a autoestima. Aí você pode estar pensando, autoestima, mas interfere até aí? Interfere até aí. A autoestima ela é muito importante em vários setores da vida, não somente com relação à pessoa se sentir bonita e desejável, mas até mesmo para falar em público, a pessoa precisa ter uma boa autoestima, porque senão daí vão vir os pensamentos. Lembra que eu estava falando de pensamentos negativos que muitas vezes as pessoas têm e que começam a desencadear um medo, e esse medo que causa ansiedade, que causa todas essas sensações? Pois é, nesse caso, quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela vai ter pensamentos de que as pessoas vão olhar para ela e não para o que ela está falando. Elas vão estar avaliando ela como pessoa e não aquilo que ela está falando. Então ela começa a fazer distorções com relação a isso. E ela começa a olhar para as pessoas e achar que as pessoas vão ser críticas com ela. Porque normalmente essas pessoas são críticas consigo mesmas. Para elas nada tá bom, para elas são incapazes. Então, quando ela está diante de outra pessoa, ela acha que aquilo que ela pensa dela, que aquilo que ela vê nela como algo negativo, como algo ruim, ela acredita que as outras pessoas também vão olhar para ela e vão ver tudo isso. É como se a pessoa se imaginasse ali na frente dos outros nua. Quando eu falo nua, eu não quero dizer somente com relação a roupas, mas eu quero dizer de uma exposição. Ela se sente exposta como se ela estivesse nua e como se as ideias dela, quem ela é, quem ela acha que ela é, estejam expostos para que todas as pessoas estejam vendo. Então, essa é mais ou menos a ideia que as pessoas que têm baixa autoestima têm quando elas estão diante de uma plateia, quando elas são o centro das atenções. E como eu estava dizendo a respeito, né, dela se sentir nua, dela se imaginar como se a vida dela estivesse sendo exposta ali, com isso ela pensa que todas as pessoas estão vendo os defeitos dela, todas as pessoas estão observando os pontos negativos dela, as falhas dela, e que as pessoas vão estar julgando-a por causa dessas coisas que ela vê e que ela acha que as outras pessoas também vão ver. E se você está identificando agora que você tem problemas com a autoestima, você pode dar uma olhadinha no vídeo que eu gravei sobre autoestima. Lá eu dou várias dicas para que você possa melhorar a autoestima, então vale a pena conferir.
Ok, mas o que eu posso fazer então para que a minha apresentação em público seja melhor? Bom, para isso eu tenho 4 passos que eu vou passar para que você possa melhorar a sua apresentação em público. O primeiro deles é: não fuja de apresentações em público. Aí você pode estar pensando assim: ah, mas é fácil falar. Não, a questão é bem simples. Se você foge uma vez, foge uma segunda vez, automaticamente o seu cérebro começa a interpretar isso como um ciclo. Então, todas as vezes que houver uma situação onde você precisa se apresentar em público, a resposta automática vai ser: foge, não apresenta. Então, você acaba entrando nesse ciclo de fugir o tempo todo. Só que isso não vai te ajudar, isso não vai tratar o problema, você não vai crescer se você fizer isso. Você vai aumentar o problema todas as vezes que você fugir dele. Segundo ponto, escreva suas ideias num papel. Organize as suas ideias num papel. Faça como se fosse um roteiro, né? Onde você vai colocar ali, número 1, vou falar sobre, sei lá, a casca da banana. Número 2, vou falar sobre a semente da banana. Número 3, vou falar sobre o purê de banana. Enfim, qualquer assunto. A banana é só um exemplo, né? A primeira coisa que me veio na cabeça. Mas, enfim, sobre o assunto que você vai falar, você tem que ter uma ordem, você tem que organizar as suas ideias de maneira coerente e de maneira que fique fácil para que você possa identificar aquilo que você vai falar na ordem que você precisa falar. Esse roteiro, eu te recomendo, se você puder ter ele na sua mão, é melhor. Você pode até escrever, né, num primeiro momento, para você saber o que você vai falar, para você ter, digamos, uma organização de ideias do que você pretende falar. Aí você escreve tudo o que você gostaria de falar. Quando você for montar o roteiro para você apresentar, aí você vai fazer por tópicos, porque fica mais fácil. E anote também palavras-chave, aquelas palavrinhas que são muito importantes ou aquelas palavras que você acha que você vai esquecer, né? Então anote essas palavras-chave para que você não esqueça e faça digamos, como se fosse um diagrama, né, de um resumo que você vai ter para que, se você esquecer de alguma coisa ou esquecer a ordem, você vai poder recorrer a isso para te ajudar na hora da sua apresentação. Terceiro ponto, estude o que você vai apresentar. Você vai apresentar um trabalho de classe. Ok, então estude sobre o assunto. Você precisa dominar aquele assunto para que você tenha mais autoconfiança quando você for transmitir esse conhecimento para as outras pessoas. Uma coisa bacana é você se fazer perguntas com relação àquele tema, para você saber se você conseguiria responder essas perguntas. Porque quando você responde a perguntas, você realmente mostra que você domina aquele conteúdo. Você pode pedir também que alguém possa te ajudar. Por exemplo, um amigo, uma amiga, ou mesmo alguém da sua casa, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, enfim. Não importa quem seja, mas seria interessante se você pudesse contar com a ajuda de alguém que pudesse perguntar coisas para que você realmente pudesse testar os seus conhecimentos a respeito do assunto que você vai falar. Quarto ponto, pratique, encene aquilo que você vai apresentar. Então você pode fazer isso diante do espelho, você pode fazer isso gravando com uma câmera, você pode fazer isso inclusive pedindo a essa pessoa que vai te ajudar com as perguntas, você pode pedir para que essa pessoa também te ajude ouvindo a sua apresentação. Se você fizer esses 4 passos, você vai ver que você vai ficar mais autoconfiante, você vai ver que os medos vão diminuir bastante. Mas vamos supor que ainda assim, na hora da apresentação, você comece a suar frio, ficar com as mãos trêmulas e começa a ter aquele nervosismo de novo. E aí, o que fazer? Bom, nesse momento, você vai respirar fundo. Geralmente isso acontece uns 5, 10 minutos, talvez 15 minutos antes da apresentação em si, né? Então você vai pegar 5 minutinhos e vai fazer um exercício de respiração e você vai tentar localizar em você os pontos de tensão. Normalmente são nessa região da nuca, né, dos ombros e dos braços também. Então você vai fazer o seguinte, você vai respirar profundamente e devagar, ok?
Respiração estilo Martinho da Vila, devagar, devagar, devagarinho, certo? Então, a partir do momento que você respirar devagar, lentamente, puxando devagar todo o ar e soltando devagar, isso fazendo respiração diafragmal, tá, gente? Então, faça a respiração diafragmal, feche os seus olhos e não pense em nada. Simplesmente comece a observar o seu próprio corpo. Aonde você sente tensão? Se é nos ombros, geralmente eleve os ombros para cima e puxe-os para trás. Então você vai fazer esse movimento de puxar os ombros para trás com os olhos fechados e você vai simplesmente se concentrar nisso. Fez isso umas 3, 5 vezes para que essa tensão dos seus ombros saia. Você vai começar a trabalhar a tensão do pescoço, que normalmente também, como eu disse, né, a tensão ela se concentra no pescoço, na nuca. Então você vai jogar a sua cabeça para um lado, jogar a cabeça para o outro lado, para trás, para frente, até que você se sinta confortável. Fez todos esses movimentos de flexão com o pescoço, né, nuca. Aí você pode voltar a respirar normalmente e você vai ver que essa tensão passou. Uma coisa muito importante é você corrigir a sua postura. Primeiro, porque você vai ter que aparecer para as pessoas, certo? Você vai falar para pessoas e elas vão te ver. Então, se elas vão te ver, de que forma que você gostaria que elas estivessem te vendo? Assim? Igual um bicho do mato, meio tipo com medo, ou insegura? Porque normalmente quando a pessoa ela tá ansiosa ou quando ela está sob alguma tensão, ela normalmente projeta essa tensão nos ombros, né? Ou mesmo quando ela está constrangida, inibida, normalmente ela tensiona os ombros e arqueia para frente e para baixo. Então fica aquela postura, né, de desconfiança, de insegurança. É essa postura que você quer transmitir para as pessoas? Olha bem, porque eu acho que não deve ser, né? Então, o melhor é você corrigir a sua postura. Imagina se eu tô aqui falando para vocês assim, né? Que imagem você tem de mim? Então, já que você tem que me ver, né, assim como as pessoas vão ver você, transmita uma imagem elegante, bonita, de si mesmo. Isso vai te fortalecer também, vai fortalecer sua autoestima, fazendo com que as pessoas te vejam bem. E na maioria das vezes, quando a pessoa acha que ela está muito nervosa e que as pessoas estão percebendo que ela está nervosa, normalmente, se a pessoa está com uma postura adequada, por mais nervosa que ela se sinta, ela não transmite essa ansiedade, esse nervosismo. Então as pessoas, elas olham para ela e falam assim, não, mas eu nem percebi que você estava ansioso, eu nem percebi que você estava nervosa, nossa, não deu para ver nada disso, você foi super bem. Então, a sua postura, ela fala muito. E se você mantém uma postura mais fechada, ela vai falar de você. Então, o ideal é que você mantenha uma postura mais aberta, mais ereta, para que você passe uma autoconfiança para as pessoas. E pode ser que elas não venham a notar que você esteja nervoso ou que você esteja ansioso ou ansiosa. Ok, mesmo assim eu tô me sentindo muito nervosa, eu não sei me controlar e eu acho que tá todo mundo percebendo e aí eu fico mais nervosa ainda. O que eu faço nessa situação? Eu digo para todo mundo que eu estou sentindo. É isso mesmo, você vai dizer para as pessoas, gente, eu tô nervosa. Olha isso, eu tô muito nervosa. Vocês já passaram por isso, de ter que falar em público e tá nervosa? Isso você vai falar para as pessoas, entende? Você vai mostrar, você vai realmente dizer o que você está sentindo para as pessoas. Gente, eu tô muito nervosa de estar aqui. Nossa, hoje eu tô tremendo. Então é mais confortável que você diga, gente, eu estou nervosa hoje, não repara não, sei lá. Qualquer coisa você pode dizer, né, mas dizendo o que você está sentindo de verdade, né? Porque se você acha que as pessoas estão percebendo e se a sua postura está dizendo o que está acontecendo, talvez realmente as pessoas estejam percebendo. Então, por que não você dizer isso para as pessoas? Você vai ver que a verdade liberta. E
se você falar, né, eu estou nervosa ou eu estou nervoso nesse momento, você vai ver que as pessoas elas vão ser mais empáticas com você e que você vai se sentir mais tranquilo e mais confiante também, porque você já disse. Então as pessoas não vão ter que perceber por elas mesmas, você já disse. Então você acaba ganhando essa autoconfiança em você mesmo, porque você já deu esse primeiro passo de mostrar o que está acontecendo com você. Então por isso que isso é importante. Muitas vezes é bom você reconhecer diante das pessoas o que você está sentindo. Isso não é problema nenhum e não é uma demonstração de fraqueza ou de fracasso. Isso não tem nada a ver. Você está simplesmente mostrando como você está naquele momento. E isso depois vai passar e você vai ver que vai passar. E na verdade, quem nunca ficou nervoso numa situação de fazer uma apresentação em público? Com certeza, todo mundo, ainda que seja uma vez na vida, já experimentou essa sensação. Então todo mundo sabe do que você está falando. Muitas pessoas ficam preocupadas se vão esquecer alguma coisa ou se vão conseguir falar tudo. Mas e se por acaso der um branco mesmo naquele momento em que você está ali fazendo a sua apresentação? E agora? O que fazer? Bom, nesse caso, você pode ter sempre preparado do seu lado um copo de água ou uma garrafinha de água, enfim, alguma coisa que você possa beber para que você possa ter esse tempo enquanto você bebe para relembrar aquilo que você estava falando. Então esqueceu de uma palavrinha? Vai lá, pega um copo d'água, bebe tranquilamente, porque as pessoas vão entender o quê? Que você está, né, precisando de uma hidratação, vamos dizer assim. Então, elas não vão perceber que você esqueceu aquela palavra. Outra estratégia que você pode usar, além do copo de água, é perguntar para as pessoas, né? Usar uma estratégia de feedback. Perguntar para as pessoas que estão te ouvindo se elas estão entendendo aquilo que você está transmitindo. Porque enquanto você está perguntando para elas, elas vão pensar se elas estão entendendo, né? Enquanto isso dá tempo de você pensar na palavra que você esqueceu. Ah, não lembrei a palavra, o que eu faço? Faz um recapitulando, né? Faz um resuminho do que você acabou de falar. De repente, nesse resuminho, você acaba se lembrando do que você ia falar. Não se lembrou do que exatamente você ia falar. Tenta olhar no seu resumo. Se você viu que no seu resumo não tem aquilo também, passa para frente. Passa para frente. Como você vai fazer um resuminho daquilo que você estava falando, as pessoas provavelmente não vão perceber que você ia falar de outra coisa e que você esqueceu. Provavelmente elas vão novamente voltar para o seu resumo, vão te acompanhar no seu resumo e dali para frente. Elas não vão voltar atrás e pensar, mas qual que era a palavra mesmo que ele ia falar, que ele não falou, que ela não falou. Eles não vão pensar isso, eles vão no seu enredo. Então, é importante que você tenha isso como estratégia, né? Esqueceu uma coisa? Pergunta para as pessoas, e aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? Tá tudo bem para vocês? Ok, então tá. E continua. Um dos motivos pelos quais a pessoa normalmente perde o foco, ela perde a concentração naquilo que ela estava falando, é porque ela muitas vezes começa a olhar para as pessoas e interpretar as reações das pessoas. Por exemplo, às vezes ela vê alguém que está ali distraído ou está olhando o telefone, então ela começa a pensar, é porque essa pessoa está achando a minha explicação chata, ela está achando o que eu estou falando chato. E aí ela começa a achar que o que ela está falando está chato e ela começa a ficar preocupada que aquilo realmente esteja incomodando as pessoas. E então ela vai começar a ficar mais ansiosa e vai começar a ter mais dificuldades para se lembrar das coisas. Então é muito importante. Gente, desculpa pelo barulho, tá um movimento danado aqui na rua e infelizmente... Bom, então como eu estava falando a respeito, né, de manter a concentração, manter o foco, é importante que você pense naquilo que você está querendo transmitir, na ideia principal que você quer passar para as pessoas. Não pense no que elas estão pensando, no que elas estão fazendo. Se você começar a olhar para as pessoas e pensar no que elas estão pensando, tentar adivinhar o que elas estão pensando sobre você, você vai perder o foco. Isso com certeza, porque você não vai ter como pensar em duas coisas ao mesmo tempo.
você não vai conseguir fazer isso. Pensar no que você está falando e tentar adivinhar ao mesmo tempo o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Então, uma das dicas que eu te dou é: não fique olhando para as pessoas. Ou você também pode encontrar pontos específicos onde você está para falar como se você estivesse falando para aqueles pontos específicos, sem ser ninguém especificamente, mas de uma forma que dê a impressão que você está olhando para as pessoas. Então marque um pontinho no final da sala ou na parede, não muito alto, mais ou menos na altura da cabeça das pessoas. Se alguém tiver de óculos na cabeça ou alguma coisa que te chame a atenção, você pode olhar especificamente para aquele ponto, porque as pessoas não vão ver que você não está olhando especificamente para elas e sim para um ponto. Elas vão achar que você está olhando para elas. E mude o foco, né, da sua vista. Mas, novamente, não tente interpretar um bocejar ou não tente interpretar alguém mexendo no celular ou folheando um livro. Não interprete isso como sendo um sinal negativo para você, porque normalmente é isso que acontece. E na verdade isso é uma distorção, né? Se você não assistiu o vídeo de distorções de pensamento, vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, você corre o risco de estar fazendo uma interpretação errada. Então, por exemplo, um bocejar não necessariamente significa que a pessoa, que o que você está falando está dando sono na pessoa, mas pode significar que ela está cansada, né, pelo dia dela ou porque não dormiu bem à noite, enfim. Não significa necessariamente que a pessoa esteja entediada ou cansada daquilo que você está falando. O abrir de livro talvez não significa que você não esteja, que o assunto que você está trazendo não seja interessante. Talvez significa que ela não tenha interesse naquele conteúdo especificamente. Não é problema seu, entende? Aquilo não é nada relacionado a você. Cacau, eu já tentei tudo isso que você está falando, mais alguma coisa, e não consegui resolver o meu problema. Eu continuo com a mesma dificuldade de falar em público. O que eu faço? Talvez o seu caso seja de terapia ou mesmo de medicação. Se você não conseguiu melhorar com essas técnicas ou com outras que você já fez, se isso não deu certo para você, eu te aconselho que você procure um bom psicólogo, principalmente na área de TCC. O psicólogo vai fazer uma avaliação do seu caso e, se for o caso de terapia, você vai fazer uma terapia para melhorar os pontos que precisam ser melhorados, para que você possa aprender mais estratégias para lidar com aquilo que faz com que você não consiga ter um bom desempenho quando fala em público. Pode ser que o seu caso requeira medicação. Nesse caso, o psicólogo vai encaminhar você para um neurólogo ou para um psiquiatra para que você possa receber o tratamento medicamentoso adequado para o seu caso, ok? Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu falei, ou se eu não falei de alguma coisa que você tem dúvida, pode deixar embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo com o maior prazer, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se você não gostou, pode dar um dislike também, mas escreve lá pra mim por que você não gostou do vídeo, tá certo? Bom, meu muito obrigada pra você que me assistiu até agora e nos encontramos na semana que vem. Beijo pra você e tchau, tchau!